tese de doutorado, que estava esgotada, né? Então eu reeditei, também numa editora evangélica. Aliás, um ex-aluno meu, que é o professor Marquinhos de hoje, pentecostal, um dia ele chegou e disse: Junque, eu soube que você virou evangélico. Como assim? Que você está deslumbrado com o mundo evangélico evangelical. De onde você ouviu? Não, eu ouvi dizer que você está publicando nas editoras evangélicas, vindo nas igrejas evangélicas. Eu acho que a gente tem que primeiro assim, superar certas divisões que acho que algumas divisões são necessárias, outras não. É possível a gente dialogar e caminhar junto. Nesse livro, eu tento superar uma outra divisão, que é Deus, teologia e espiritualidade de um lado, e economia e as questões materiais de outro. Como se Deus não tivesse nada a ver com essas coisas. Eu costumava, quando eu dava, já dei muitos cursos de Bíblia, né, para gente de periferia, e eu dizia para o pessoal o seguinte: quando Deus fez o homem e a mulher, como é que Deus fez? Isso não é um atentado terrorista não, né? Como é que o texto de Gênesis de Adão e Eva nos conta? Que ele fez o corpo tirado da terra, como um oleiro, isto é, oleiro quando faz uma peça, se não gostar faz de novo, não é isso? Então se Deus fez e deixou, é como ele gostou. E deu o quê? Sopro de vida, não é isso? Ele não deu uma alma. Isso são os gregos que dizem. A Bíblia diz: Deus nos deu seu espírito de vida. E o sopro de vida é um problema. O adversário do sopro de vida não é o corpo, é a morte. E o que um corpo vivo, ou ser vivente, como diz a Bíblia, precisa para continuar vivo? Já comentei. É o que Deus fez? Um jardim cheio de comida, formosa de se ver e gostosa de comer. Aí eu costumava dizer para o pessoal: eu sempre achei que Deus era um cara inteligente. Porque não adianta dar sopro de vida se não dá condições reais para essas pessoas viverem. Desde o segundo capítulo da Bíblia aparece claramente. Isso é retomado por Jesus. Eu tive fome e me dá de comer. Tive sede e me dá de beber. Eu estava nu e me vestisse. Eu estava preso, doente e me visitasse. O que é a vida? A vida é isso: comer, beber, vestir, ter casa, saúde e amigos para visitar. Comida sem amizade não vale a pena. Amizade sem comida é legal, mas dá fome. Tá tudo bom. O que é a ceia? A ceia é isso: é a comida entre amigos e entre amigas. Não é isso? Por isso que a gente pede perdão a Deus para refazermos a amizade e podemos partilhar o conhecimento e a comida. Por isso que é mais do que natural misturar Deus e economia. Só que a história se perdeu nisso, por diversos motivos. Onde é que entra a questão espiritual? Todos se preocupam com a comida, roupa, saúde dos seus. Mateus 25, no capítulo 25 de Mateus, Jesus não diz: você é bem-vindo porque cuidou do teu filho. Isso até os animais fazem. Você é bem-vindo porque cuidou de quem não tinha nada a ver contigo, de quem não podia pagar. E por que alguém faria isso? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem hoje muito. Para que se faz isso? Para que preocupar com pessoas que não têm nada a ver com você, que não pode pagar nada para você, nem muitas vezes agradece direito? Porque são pessoas movidas pelo Espírito de Deus. Movidos pelo Espírito da graça, movidos pela graça de Deus. Por isso que gratuitamente se preocupa com o maior dom que recebemos de Deus, que é o sopro de vida.
E para que mais pessoas possam viver dignamente e na amizade, precisamos mudar condições econômicas, sociais, mas mudar só a economia não é evangelho. Não mudar a economia não é evangelho, porque não cuida da vida de quem precisa. Mas só mudar a economia não é, porque banquete cheio de comida, mas sem amizade não é banquete. Seguir o evangelho é cuidar das condições de vida, também da economia, colocando um novo espírito, não um espírito da ganância, mas um espírito de solidariedade que se preocupa com a vida de todos. Foi um pouco para repensar como a teologia tem que discutir isso. Que mesmo a teologia de libertação teve problemas nessa articulação de teologia e economia. Né? Daí que um pouco, só que, já que foi mencionado, esse livro de teologia e economia vale a pena para quem está discutindo questões teóricas mais de ponta. E essa questão aqui, se Deus existe porque pobreza, é um texto mais quente, mais espiritual, mais, né, que qualquer um pode ler e entender.